e com as pernas tremendo também. Mas faz parte, não sei porquê, tem gente que tem até agenda, e se eu receber um convite para pregar, ou para trazer uma palavra para a igreja, e me avisarem antes, como os demais, eu vou procurar fazer um esboço, alguma coisa para poder falar alguma coisa legal, mas eu não consigo fazer esboço, peguei de palavra para trocar rasgo, um monte de folha, e eu não consigo, nunca consegui. Então, eu acredito que Deus, Ele tem uma palavra para todos nós, sabe que nós necessitamos, os seus propósitos não são frustrados jamais, louvado seja Deus, cada um de nós, Ele tem um propósito, por isso que nós estamos vivos e estamos aqui na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de meditar os irmãos, no livro de Juízes, irmãos. Prometo aos irmãos que eu não vou ser cansado. Não vou cansar os irmãos, mas também não vou falar que 15 minutos já é bom para mim, porque toda vez eu falo e acabo passando, Então é melhor não falar isso, Deixa com Deus, irmãos. O livro de Juízes, no capítulo 13, todos os irmãos conhecem essa história, o nascimento de Sansão. O versículo 1. Ele diz o seguinte: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Meus caros irmãos, todos nós conhecemos a história de Sansão. Foi um homem que foi juiz de Israel pelo espaço de 20 anos. E o objetivo de ele ser juiz de Israel foi exatamente por causa das orações do clamor do povo de Israel, que talvez nem todo, mas a Bíblia não separa nenhum deles, mas alguns deles mais, outros menos, fizeram alguma coisa que não era do agrado de Deus. E sempre que as pessoas fazem alguma coisa que Deus não se agrada, vem o preço para se pagar. Poderíamos mencionar várias histórias da Bíblia Sagrada, inclusive eu gosto muito de história. A maioria das vezes que eu recebo a oportunidade, eu falo através das parábolas de Jesus Cristo, porque eu gosto muito. Talvez eu fosse igual o discípulo de Jesus na época. Jesus, ele usava as parábolas para poder atrair o discípulo a ele, como que se os discípulos fossem crianças, seus filhos. E as pessoas que o seguiam, se bem que ali, naquela multidão que acompanhava Jesus, tinha gente de todas as formas, de todos os jeitos, e cada um que seguia Jesus tinha uma expectativa ou uma vontade de receber ou ganhar alguma coisa, porque como hoje ninguém nunca segue a Jesus de graça. Se alguém estiver dizendo aí que segue a Jesus de graça, eu acredito que não. Eu sigo a Jesus porque foi nele que eu encontrei força, alegria para a minha alma, motivo
na nossa vida, e a maioria das vezes é por causa de coisas que desagradam a vontade de Deus. Já aconteceu comigo que às vezes está com determinada doença, vamos usar o dizer uma doença simples, uma dor de cabeça terrível, até mesmo com febre, e está na igreja e começa a glorificar a Deus, daqui a pouco começa a chorar, e a enfermidade vai embora, você fica curado. Louvado seja Deus. Então, se a gente obedecer a Deus e começar a desempenhar o nosso verdadeiro papel, que é adorar a Ele, com certeza nós não vamos ter problemas na nossa vida. Louvado seja Deus. Talvez não fossem esses os problemas que o povo de Israel tinha feito, a dificuldade, ou os pecados, ou os erros que eles cometeram na época, para Deus deixar eles sofrendo por 40 anos. Mas Deus nunca deixou nenhum dos seus filhos sofrer sem ter uma alternativa ou uma porta de escape. Louvado seja o nome do Senhor. Foi 40 anos que o povo de Israel ficava sofrendo, mas no começo já dos 40 anos que eles iam sofrer por causa da sua desobediência, Deus providenciou o nascimento de um menino com o nome de Sansão, e ele era escolhido desde o ventre da sua mãe. Inclusive tinha uma receita que depois do seu nascimento ele teria que cumprir, e a sua mãe também, todo o período da sua gestação, ela tinha que cumprir a mesma coisa. Louvado seja Deus, com exceção de cortar os cabelos, porque as mulheres já é de costume, não cortam o cabelo, só que se querem cortar, né? Então eu acredito que ela já tinha o cabelo crescido, mas a força que Sansão recebeu quando nasceu não estava na mãe, mas estava na receita que ela já estava cumprindo no período da sua gestação. E o mais interessante é que andam por aí usando um nome, né? Porque a Bíblia Sagrada, se falar a Bíblia Sagrada, não está mentindo, ninguém mente por falar a Bíblia Sagrada, mas usa a sua capacidade, o seu conhecimento, né? Para falar em nome de Deus. Deus mandou, Deus fez, Deus faz, e na verdade não acontece nada, a pessoa passa uma vergonha terrível depois, porque quando fala a palavra de Deus acontece, quando se fala o que realmente Deus falou, acontece. Louvado seja Deus. Se não acontece, porque não foi Deus que falou, só que aí se estende aos demais. Quantas pessoas pecaram? Nesse primeiro versículo nós lemos o nascimento de Sansão. A Bíblia não conta quantos pecaram, mas não foi todos, com certeza. Só que o castigo veio para todos, 40 anos de sofrimento. E enquanto isso, o Sansão nasceu, a sua mãe e também o seu pai, porque eles ouviram depois, quando o anjo apareceu para ele de novo, deu todas as instruções para eles. Então tanto a mãe quanto o pai sabiam que o filho não poderia tomar vinho nem bebida fortes, e no seu cabelo não poderia cortar os seus cabelos, não poderia passar na navalha. Eles guardavam isso no pé da letra, tinham muito cuidado, porque o castigo de Deus já estava dobrando nas costas deles. Eles sabiam que se mais uma desobediência ia ser pior. Louvado seja o nome do Senhor. Mais 20 anos o povo sofrendo, e alguns já sabiam que no espaço de 20 anos que Sansão tinha sido escolhido para libertar o povo de Israel, mas nem todos acreditavam. Eu acredito que a minoria acreditava. Quem acreditava? O seu pai e a sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Sansão parecia como qualquer uma pessoa comum. Ele era escolhido, ele sabia que era escolhido. Desde o seu nascimento, o Espírito do Senhor estava na vida de Sansão, mas ele crescia como qualquer outro. Não tinha definição o que realmente Sansão ia ser no seu futuro. Simplesmente o seu pai e a sua mãe esperavam que acontecesse o que o anjo de Deus falou, e eles acreditaram porque mataram o cabrito lá, fizeram sacrifício, e quando tocaram o fogo, o anjo subiu na fumaça do sacrifício. Sabia que realmente tinha sido um anjo, tinha sido Deus, mas até então não tinha acontecido nada, e Sansão estava lá como qualquer um
casar, e tantas que tinha. No meio do povo de Israel, que era o seu povo, ele se interessou a uma filisteia. O seu pai e a sua mãe, com certeza, lhe deram conselhos, né, conversaram com ele, mas não teve jeito. Ele foi realmente. Eu estou falando para você porque alguns irmãos seriam capazes de ler isso daqui de costas sem olhar na Bíblia, irmãos. Deus, Ele tem uma palavra para cada um de nós, ou para algum de nós aqui. Qualquer um que vier falar esse tema, do nascimento de Sansão até a sua morte, traria uma mensagem diferente. E Deus, com certeza, sabe por que nós estamos aqui nesta noite. Tem momento na nossa vida que a perseguição, a tribulação, a dificuldade, ela vem. E não importa como, às vezes através de uma luta, através de uma enfermidade ou até mesmo um sofrimento maior. Falta de emprego, falta de dinheiro, na vida material ou na vida espiritual, às vezes a gente se sente também com dificuldade até mesmo de dobrar o joelho e orar a Deus. Para mim a coisa mais difícil que tem é quando eu dobro o joelho e não sinto lágrimas nos olhos. Não quer dizer com isso que a gente deixou de ser crente, mas a gente passa por isso, passa por dificuldade. E eu estava observando, meus queridos irmãos, a vida, o que aconteceu através da vida desse instrumento, porque Sansão, na verdade, desde o seu nascimento, ele foi escolhido por Deus para libertar o seu povo. Ele era uma pessoa já escolhida, uma pessoa já abençoada, uma pessoa que já estava dotada de capacidade, inclusive uma força sobre-humana. Louvado seja o nome do Senhor. Mas durante 20 anos ele via os seus parentes, a sua família sendo oprimido e ele não fazia nada. Por quê? Deus não faz do jeito que as pessoas querem. Imagine quantas críticas, quantas dificuldades o Sansão passou por ver o seu povo sofrendo e a maioria das pessoas sabendo que ele era uma pessoa escolhida, já nem acreditava, outros até com a zombadeira, você não vai fazer nada. Mas não era do jeito que as pessoas esperavam que acontecesse isso. Tudo tem um plano de Deus. E a pessoa não morre até que aconteça a vontade de Deus na vida da pessoa. Não morre. Não. Vai acontecer. Se Deus tem um plano na minha vida ou na sua vida, vai acontecer e a gente não morre. E enquanto isso não acontecer, os planos de Deus não serão frustrados, não. De repente eu estou pensando que eu vou comprar uma casa, eu vou e eu compro. Mas se Deus me prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os planos de Deus, irmãos, acontecem. E às vezes a pessoa depois fica até meio, mas como que isso vai acontecer comigo? Não tem junto, já vi muito acontecer, irmãos. Deus é poderoso. E Ele é capaz de fazer tudo o que Ele quer. Está lá no mais alto do céu. A Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é o escabelo dos seus pés. Talvez eu tenha uma forma de pensar diferente. Para mim é como se você estivesse sentado lá e os pés arrastando aqui na terra. A hora que você clama, Ele não precisa descer de lá na velocidade enorme que Ele tem, que é muito maior do que a velocidade da luz, não sei celestial, se move, para descer aqui até você chegar aqui, não, Ele já está arrastando o pé no chão, só se levanta, estende a mão, Ele está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Ele age na hora que Ele quer, Ele acha conveniente a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. 20 anos Sansão não fazia nada, de repente convidou seus pais para descerem a Timnate, onde ele ia se encontrar com a noiva lá, conversar com os pais, de repente apresentar os seus pais também, marcar o dia do casamento. No meio do caminho, de repente apareceu um leão. Um
que Sansão era um gigante. Os filisteus teve uma época que era até zombavam. Para mim isso é uma zombaria. Olhava e dizia, olhando para ele, parece uma pessoa comum, mas a força dele não é humana. Falaram para o rei, a força dele que não é humana. Como não é humana? O leão veio, ele não tinha feito nada ainda. O seu pai e a sua mãe, de repente, vem o leão. E ele, com certeza, com aquele pensamento de filho para proteger o seu pai e a sua mãe, ele voou para cima do leão. Na primeira etapa, irmãos, se o leão batesse nele, ou de qualquer homem, qualquer ser humano, já caiu e não levantava mais. Sansão lutou com o leão, e a Bíblia diz que como se fosse um cabrito, fendeu no meio, matou, com a mão sem arma, sem nada. E o corpo do leão ficou lá. Foram-se embora, seguiram suas viagens, a cruz do Calvário, mas tinha que fazer um ministério aqui, ensinar as pessoas como se caminhar para o céu. E lá em Canaã da Galileia, quando Jesus chegou, faltou o vinho, e a mãe de Jesus falou, não tem vinho. E Jesus usou uma expressão dessa, mulher, que tenho eu contigo? Ainda nem chegou a minha hora. Louvado seja Deus. Começou por aí. Tudo tem plano determinado, irmãos, independente do que vai acontecer. Pode vir antes de acontecer a bênção que você tanto espera. Olha a trajetória desse Sansão. Ele nasceu para libertar o seu povo. Automaticamente a função seria: nasceu para prender ou matar, exterminar os inimigos de Israel. Era para acabar com a opressão de Israel. O povo de Israel, né, talvez algumas pessoas ainda não entendem, eu acredito que todo mundo sabe disso, mas a opressão principal de Israel, e eu acho que a pior, seria eles trabalharem, plantar e toda a sua produção, ou quase toda a sua produção, deveriam cobrar um imposto, mas pelo que dá a entender aqui, eles vinham e passavam a vassoura em tudo. Não deixava quase nada para o povo de Israel poder se alimentar e alimentar os seus filhos. O imposto era dobrado. E quem se opusesse morria. Não tinha lei para isso. Era uma norma dolorosa. Então, Sansão foi para o casamento lá, para ver a sua noiva junto com o seu pai. Marcaram o casamento, voando por cima no dia do casamento, ou quando foi para o casamento, ele passou pelo mesmo caminho que passaram, e lá estava o corpo do leão, que ele havia matado com a sua própria mão, e lá no corpo do leão havia um enxame de abelha com mel, cheio de mel. As abelhas fizeram mel do próprio corpo do leão, e ele se alimentou daquele mel, foi-se embora para o seu casamento. E lá vieram as pessoas sabendo que o Sansão era do povo de Israel e eles tinham raiva, queria acabar mesmo com o povo de Israel. Conseguiram 30 pessoas, 30 homens acostumados a guerrear, e vieram para o casamento de Sansão para tramar uma cilada. E alguém pedindo, parecendo que estava uma coisa normal, alegria e tal, e acabaram todo o casamento. As pessoas soltavam um enigma ou faziam uma pergunta para alguém responder, para ganhar algum presente. O Sansão não tinha nada. Se tinha alguma coisa dos seus pais. Eu procurei riqueza de Sansão, não tinha. E era tudo que o povo filisteu queria para matar Sansão, matar o seu pai, matar a sua mãe e começar a guerrear mais forte contra o seu povo. O Sansão apostou com todas as pessoas que estavam no casamento para ver se alguém dizia qual era a sua pergunta, o seu enigma, uma coisa que ele inventou, baseado no leão que ele matou e no mel que ele comeu da lá, e o povo não sabia. Passou os tempos, eles naquela festa, os inimigos que eram os 30 foram lá e começaram a colocar conversa na noiva de Sansão, né, que depois da festa já seria a esposa dele, e se
Se ela não contasse para ele o que era aquele enigma de Sansão, ele teria que pagar para o Sansão 30 roupas, né? Então, morria ela, começou a fazer um monte de coisas que desagradavam, e ela ficou com medo do seu pai também entrar na guerra e acabar morrendo. Foi lá e fez Sansão contar o que era o segredo. E quando foi no dia, Sansão pensando, todo confiante que ninguém ia adivinhar aquilo ali, não ia falar, os justos filisteus inimigos falaram que era o leão e era o mel que estava dentro do corpo do leão. Beleza. Acabou o casamento ali, começou a libertação do povo de Israel. Mas como a libertação está falando de morte, exatamente, o Sansão nasceu para isso. Era escolhido para libertar o povo, exterminando os filisteus. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa que me chama muita atenção, irmãos, a gente já sabe toda a história que o Sansão nasceu para isso, para libertar o povo de Israel, que o oprimia bastante. Mas uma coisa muito interessante é que o Sansão não fazia medo a ninguém, parecia uma pessoa como qualquer outro. Mas quando o Espírito de Deus se apossava da vida de Sansão, ele não aumentava de tamanho, não ficava musculoso, mas ele tinha uma força muito poderosa sobre ele. Louvado seja Deus. E ele perdeu aquele enigma, aquela aposta. Mas a Bíblia diz que ele saiu procurando onde tinha uma festa dos filisteus. Tinha muita gente, tudo bem trajado, ele matou os 30 filisteus, tirou a roupa e levou para pagar a dívida. Pagou a dívida com a vida dos próprios compatriotas deles lá. Louvado seja Deus. E a partir de então, Deus começou a agir na vida de Sansão. Louvado seja Deus. Sansão teve uma ideia que eu nunca vi na história de nada. Nunca ninguém teve uma ideia dessa. E como ele conseguiu, impossível de conseguir. A Bíblia diz que ele pegou 300 raposas. É um cachorro dos piores que tem aqui no Nordeste, sabe que a raposa, ninguém consegue ver uma raposa para não se arrepiar todinho. É um cachorro temido. Ele conseguiu pegar 300 raposas, uma rompição em duplo, soltou na seara dos filisteus, tocou fogo em toda a seara dos filisteus. Louvado seja o nome do Senhor. Era alegria, irmãos. Era alegria para Sansão, porque ele estava tirando dentro aquele nervoso, aquela angústia que ele tinha. Nem ele sabia por que estava fazendo isso, porque ninguém inventaria um negócio desse. É difícil de conseguir, mas já era Deus trabalhando na vida de Sansão para poder libertar o seu povo. Mas quando o seu povo soube da história, ficaram com medo e contra Sansão. Olha a dificuldade chegando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Sansão não poderia agora chegar no meio do seu povo e inclinar o peito e dizer: olha aí, acabei com tudo lá e não vem roubar. Pois agora deu pau lá. Não. Sansão não podia nem chegar mais no meio do seu povo, porque estava tudo esperando para castigar Sansão, porque Sansão ia aumentar agora o furor dos filisteus sobre ele. E aconteceu. Mesmo Sansão escondido, os filisteus vieram, mais de 1000, tudo bem armado, com espadas, as armas mais sofisticadas da época dos filisteus. Eles tinham espada de aço. O povo de Israel só tinha espada de bronze, que se batesse com muita força poderia até quebrar. Eles vieram com cordas novas, muito fortes, chamaram os líderes de Israel e disseram: olha, não queremos matar você não, vamos continuar roubando do jeito que está, mas matar não. Agora tem que entregar a Sansão, amarrado com essas cordas novas aqui. Eles pegaram as cordas, tudo morrendo de medo, e não foi pouca gente, não, foi muitos deles, irmãos, que desceram, mais de 1000 pessoas, para pegar o Sansão lá, o povo dele, os amigos dele, os irmãos dele. Chegaram lá e falaram: vamos te amarrar e pegar para os filisteus. Então vocês têm que fazer um juramento. Vocês vão jurar que vocês não vão matar, vão só me amarrar, só amarrar e vamos entregar. Se tiver que fazer alguma coisa, é ele. Sansão deixou se amarrar, mas estava normal, não tinha problema nenhum. E trouxeram Sansão. Quando chegou perto dos filisteus, que Sansão viu aquele
filisteus deram risada, devem ter falado alguma palavra de blasfêmia, e vieram contra ele para se vingar e matar ele. O Espírito do Senhor se apossou da vida de Sansão. A história nova, que nunca tinha sido usada, ninguém conseguia se socar, foram como uns cordãozinhos de fio de linho que eles estouraram, sem ele fazer nem muita força. E os filisteus vieram para cima dele, uma espada, era para pegar vivo ou morto, não tinha o que fazer. Mas quando o Espírito de Deus se apossou da vida de Sansão, ele se soltou daquelas amarrações e olhou e viu que tinha morrido um jumento e tinha deixado a alçada. E ele viu a queixada do jumento e pegou ela. E com aquela queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Deus maravilhoso, aleluia. Irmãos, só Deus para fazer isso. Grande é teu poder. Esse mesmo Deus que a gente serve Ele, é Ele que faz isso para levar o seu povo. Nem sempre acontece do jeito que a gente quer, porque se acontecesse, os crentes eram o povo mais rico da terra, humanamente falando, do dinheiro. O crente não queria mais trabalhar, o crente não queria passar por dificuldade, porque qualquer coisa era só Deus que faz aquilo para mim, Deus faz, Deus seria um empregado. Então não acontece assim. Já muitas das vezes, irmãos, eu fui valido por Deus. Eu não sou crente porque eu vejo os outros ser. O que eu falo para os irmãos não é simplesmente o que eu vejo os outros falar. Eu já vi Deus me livrar várias vezes da morte. Mas a maioria das vezes que eu fui valido por Deus foi quando uns me saíram. Não tinha mais jeito. Eu pensava que agora acabou. E começava a clamar a Deus, e na mesma hora eu vi o caminho que acontecer. Outras vezes a gente ora, pede a Deus alguma coisa, porque como eu falei, todo mundo seria rico. Entendeu? Você pede, por exemplo, só para os irmãos terem uma ideia, uma coisa tão simples. Hoje eu tenho um carro aí, um Zafira 2006, não é novo, porque Deus sabe, talvez eu não possa ter um novo, né? Mas o primeiro carro que Deus me deu, porque eu não tinha um centavo furado no bolso e nem no banco, não tinha nada. Trabalhava todo dia, mas não tinha nem um centavo. Foi aqui na igreja do Sapopemba, eu estava lá um dia cultuando a Deus. Eu tinha 2 crianças pequenas, levei eles no carrinho, a gente tinha um carrinho de carregar menino, mas era um carrinho só, não era esse que carrega 2, não, eu carregava um só. Mas eu abaixava a cobertura, o carrinho tinha aquela cobertura, eu abaixava bem, então colocava um mais pequeno na frente, os pezinhos pendurados, e o outro mais atrás, cabiam os 2. E eu colocava o guarda-chuva por cima, protegia os 2 também. E terminou o culto. Toda vez que terminava, eu não tinha carro nem nada. Tinha 2 crianças e eu levava um carrinho de bebê. E toda vez que terminava, o pastor da igreja, ele fazia tudo para mim me levar em casa. E eu ficava com vergonha. Aí eu dava um jeitinho lá, a mulher querendo conversar com as irmãs, se despedindo. Eu vinha, vamos embora, porque o pastor vai querer chamar, vai querer levar a gente lá. Aí eu acredito que ele fazia aquilo porque o pastor é pai, né? E além de tudo, via a gente com as crianças, a gente estava chovendo. E nesse dia estava chovendo. Eu coloquei o carrinho depois da calçada, abaixei a cobertura, coloquei um atrás, outro na frente, coloquei o guarda-chuva e nós saímos se molhando, mas os meninos não se molhavam. Minha preocupação era esse. Aí eu pensei, quando chegou naquele escadão para descer, que era um escadão grande, aí eu imaginei de pegar o carrinho, pegar os meninos e eles se molharam. Vamos descer assim mesmo, eu vou ficar assim. Só que aí eu ia segurando uma roda levantada e a outra ia descendo, segurando uma roda e outra levantada. Estava chovendo tão forte que estava deixando uma enxurrada muito forte assim. Eu desci uns 3, 4 degraus, aí o carrinho estourou, quebrou no meio. Aí caiu os 2 meninos dentro daquela enxurrada de água, eu tomei um susto, corri, os 2, coloquei no braço e desci aquela escada muito rápido. A mulher ficou no começo da escada, eu cheguei embaixo.
ficar doente, mas ninguém ficou doente. No outro dia, eu fui olhar no carro, sentei nele, uma Brasília 79. Levei o mecânico da empresa para olhar a Brasília para mim, como menino, o cara deitado pelo chão olhando, eu sei nem sentar, porque eu não vou fazer. Ele olhou a Brasília, eu fui lá conversei com o cara, você não tem dinheiro, você pode pagar com 3 cheques. Falei com o colega, o cara me emprestou 3 cheques, falou que empresta até mais, se você quiser para você. O cara falou, vou depositar com 30, com 60 e com 90. Depositou tudo uma vez. E aí eu fiz uma correria terrível, Deus me deu graça, não sei como, mas eu paguei. Não fiquei devendo, meu nome até hoje, com 53 anos, nunca foi para o Serasa. Graças a Deus. E Deus me deu carros. E eu não sabia dirigir. Mas eu comecei devagarzinho, era primeiro e segundo, daqui para Vila Prudente, voltava primeiro e segundo, os carros tirando para trás, e aí depois eu acabei conseguindo aprender a dirigir, vendi, comprei mais outro, e fui comprando. Deus não me deixou sem carro nunca mais. Foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, porque eu não tinha como fazer, mas Deus ouviu a minha oração. Mesmo sem merecer. Meus filhos, eu criei tudo na igreja. Hoje o mais novo tem mais de 20 anos. Graças a Deus. Consegue se manter se precisar. Nem precisa mais do carro. Né? O carro ficou para mim e a mulher. Deus é misericordioso, irmãos. Deus é que ouve a nossa oração. Mas a maioria das vezes, Deus não faz só porque a gente quer. Louvado seja Deus. Deus poderia deixar Sansão capacitado para ele andar se empolgando aí, ganhando muito dinheiro com isso. Deus não fez. A função de Sansão é proteger o seu povo. Louvado seja Deus. Sansão não se casou, se não conseguiu morar com a esposa nem um dia. Matou 30 homens, deu a roupa, pagou a sua vida, os caras vieram matar a mulher dele e a família toda. Mais na frente, Sansão começou a liderar o seu povo, ser juiz de Israel. Ninguém mais fazia bagunça no seu território, até o dia que ele também desobedeceu à vontade de Deus. Se envolveu com a Bíblia, todo mundo conhece essa história. Louvado seja Deus. E quando ele se envolveu com a Davi, desobedeceu os planos de Deus, passaram a navalha na sua cabeça. Ele perdeu o contato que tinha com o Espírito Santo, porque uma das coisas que Deus não tolera é a desobediência. Nós nascemos para adorar a Deus, mas não podemos esquecer de obedecer. E além dele, a Bíblia diz que nós temos que obedecer todas as potestades, porque nenhuma existe se não for a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um mandamento muito forte. Quando a gente obedece a Deus, irmãos, a vontade do Senhor Jesus, nada demais a gente deixa de fazer, porque a obediência traz temor. Louvado seja o nome do Senhor. E o temor nos aproxima dele, nos faz a gente chegar a ele, se dobrar, se curvar a ele, o temor a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sansão perdeu o temor, permitiu que cortasse o cabelo dele, não importa a forma que foi cortado, teve brincadeira, teve um monte de coisa, problemas de detalhe dele, a Bíblia está escrito tudo detalhado, mas não interessa, nós conhecemos até o dia, ele se viu, irmãos, no seu pecado, preço do pecado, serviu para puxar as moinhas de trigo dos filisteus, serviu para levar chicotada, serviu de palhaço no tempo de Dagon, até o dia que ele se arrependeu. Aí mudou a história, começa aí. Louvado seja Deus. Se arrependeu do que tinha feito, clamou a Deus pela sua misericórdia, começou através da ação ao seu moço que ele servia para encostar ele em uma coluna, deixa ele encostar do lado, mas ninguém não sabia o pensamento de Sansão. Ele tinha uma função, ele tinha uma ação a executar, ele precisava da ajuda do mais poderoso, mas ele tinha que fazer a parte dele. Eu não ia mandar o anjo para pegar Sansão e colocar lá, não, ele fez a parte dele. Você faz a sua, você toca o joelho, quem dá a mensagem da oração é Deus. Louvado seja o nome
do Senhor. Deus vai te dar alguma coisa, mas você tem que correr atrás daquilo lá. E através da sua força, da sua fé, Deus vai agir através de você. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe que foi chamado para ir morar no céu, mas para chegar no céu tem que caminhar por esse caminho doloroso, que muitas das vezes machuca bastante, mas se você chegar no final vai valer a pena. Louvado seja o nome do Senhor. Sansão, nas colunas principais, ele fez uma oração a Deus. Agora na coluna, e a coluna principal, essa daqui do templo, o moço disse: essa aí é a coluna que sustenta a casa. Beleza, então sai perto de mim. O moço saiu e ele orou a Deus. E eu estava observando uma das suas últimas palavras, quando ele disse: morra eu com todos os filisteus. Quando é que ele falou isso, moço?